O dia em que eu traí minha esposa. Apareceu um influenciador pra mim contando uma história assim, gente, muito fora da curva, sobre o dia em que ele traiu a esposa dele. Só que não é o que parece. Parece que vai ter uma reviravolta. Mas eu não assisti o vídeo ainda, vou assistir com vocês, o dia que ele traiu a mulher dele, mas não é bem assim. E pelo que eu vi nos comentários, é algo assim de você olhar pro horizonte e dizer, caramba, quanta coisa errada. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Dá uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias, seja stories, seja publicações. Hoje eu postei, gente, uma publicação de indicações de melhores produtos que eu tô usando, seja maquiagem, seja para cabelo. Então vai lá no meu Instagram, Nicole_Alexiejuk. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho ver o que aconteceu com esse influenciador. Tá aqui, gente. Esse aqui é o Marcos Dutra. Quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba. O dia em que eu traí minha esposa. Então vamos ver aqui o que aconteceu. O dia que eu traí minha esposa. Belo dia. Estava eu indo ao banheiro, fui ao banheiro, fiz xixi. Doeu muito pra fazer xixi. Terminei de fazer xixi, saí, continuou doendo. Uma dor na região pélvica o dia inteiro. Essa dor durou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mandei mensagem pro meu urologista, ele passou para eu fazer algumas coisas, nada resolveu. Ele falou, venha me visitar aqui no meu consultório. Abriu uma exceção ali, abriu um espaço na agenda dele. Fui ao consultório do meu urologista caro. Ele me passou algumas coisas. Passou um antibiótico para eu tomar em casa, porque provavelmente eu estava com uma infecção. E tomei um antibiótico na bunda, via injeção, no próprio consultório ali. Nada confortável e agradável. Pois bem, voltei para casa. Passa 1 dia, a dor continua, 2 dias, a dor continua, 3 dias, a dor continua, 4, 5 e a dor continua. Vou ao consultório do meu médico novamente e falo para ele que nada está funcionando. Ele me passa uma cacetada de exame para eu fazer. Eu vou, faço todos os exames, exames de sangue, exames de urina. Faço os exames, levo para ele e todos os exames deram negativo. Ele me olha estranho e fala assim, Marcos, você fez sexo com alguém fora do seu casamento? Eu falei, não, doutor, não faria isso. Ele falou, desculpa, é que eu preciso perguntar. Você sabe se sua esposa fez sexo fora do casamento? Eu falei, eu acho que não, acredito que não. Ele falou, tá bom. Eu vou pedir alguns outros exames para você. E eu falei, ok, beleza. E ao mesmo tempo ele falou, eu preciso que você peça para a Mica passar com a ginecologista dela. Se você tá assim, provavelmente ela deve ter alguma coisa também. Então pede para ir lá ver a ginecologista. E por acaso, eles já haviam se falado antes, eles se conheciam, já tinham um telefone, né? O meu médico e a médica da Mica. E ele já ligou para ela. E a médica entrou em contato com a Mica. E a Mica falou com ela e perguntou assim, doutora, eu tô assustada. O Marcos vai ter que fazer um monte de exame super esquisito e estão me falando para eu passar com você. O que tá acontecendo? E a médica falou pra Mica, não pra mim, pra Mica só. Falou assim, Mica, desculpa te falar, mas provavelmente o Marcos tá te traindo. Porque é a única coisa que explica esses exames dele. Eu não entendo nada. Eu sou autista, de verdade. Eu tenho dificuldade de ler situações sociais. E eu tô vendo minha esposa me tratando mal, cara. Dia após dia, após dia, após dia. A gente tava numa época, se não me engano, a gente tava fazendo lançamento, né? E a vida tava corrida pra caceta, assim. Tava uma coisa super esquisita. Eu não tava com tempo pra fazer os exames. Eu confesso que eu tava meio com medo, assim. Porque eram umas puta de uns exames que ia doer, sabe? E eu não entendi porra nenhuma, velho. E aí a Mica me tratando mal e eu não entendendo nada. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? E eu, autista também, perguntei pro meu médico. Eu falei assim, médico, eu posso fazer sexo? Ele falou assim, não, você não pode fazer sexo. Eu falei, mas nem protegido? Ele falou assim, protegido você pode, né? Eu comprei camisinha e levei pra casa. Esqueci a camisinha em cima de alguma mesa, assim, dentro de um saquinho de papel pardo, esqueci assim. Do nada, cara, chega a funcionária, a empregada lá de casa, pega a camisinha assim, passa do meu lado, olha bem no meu olho, assim, ó. Passa do meu lado, olha no meu olho, pega a camisinha e faz assim, ó, em cima da minha mesa e sai. Eu, caralho, o que tá acontecendo? Que ambiente hostil da porra. Eu cheguei pra mim e falei, baby, o que tá acontecendo? Por que vocês estão me tratando assim? Ela falou assim, por que, baby? O que você acha? Eu falei, baby, eu não tô entendendo por que vocês estão me tratando assim. Você tá super esquisita comigo e você não para de falar dessa porra desses exames, perguntando se eu vou fazer o exame, se eu não vou fazer o exame. E a Jo tá me tratando mal. Agora, o que tá acontecendo? Eu falei assim, você não sabe, baby? Você não tá entendendo? Aí eu, não.
Eu falei, né? Não, não pode ser. Você tá achando que eu te traí? Ela falou assim, é óbvio. Eu falei, mas, baby, eu não te traí. Como é que eu vou te trair? Não tem nem tempo, nem tem espaço na agenda pra eu te trair, minha filha. Não vou te trair, eu te amo, não tem essa, velho. Ela, não, mas é porque tá muito esquisito esse negócio, né? Esses exames todos aí e tal. O seu médico falou, o seu médico ligou pra minha ginecologista. Ela tá preocupada, ela falou pra eu ir lá, ela falou pra eu tomar um monte de remédio e tal. Que negócio é esse? Que ele te pediu um monte de exames. Os exames estavam lá, clamídia, gonorreia, porra toda, um monte de DST. Ué, é óbvio, eu tô preocupado que você me traiu. Eu falei, não, baby, fica tranquila, isso daqui deve ser alguma outra coisa. Eu não te traí, fica em paz, tá tudo certo. Eu achei que ela tinha me ouvido e tinha ficado calma, e depois eu descobri que porra nenhuma. Entrou por uma orelha e saiu pela outra. E eu fui fazer a porra dos exames. Velho, parênteses, cheguei lá, eu achei que era simplesmente mais um exame de urina, né? E aí eles falaram assim, você pode ir naquele corredorzinho ali, naquela sala lá no final. Aí eu entrei, tinha uma daquelas mesas de ginecologista, daquelas negócio que as mulheres ficam com as pernas abertas assim, que nem uns frangos, né? Pra fazer os exames. Tinha uma daquela, eu falei, mano, isso não pode ser uma coisa boa, não tem como ser bom. Isso daqui eu tô fudido, com certeza. E aí entraram duas mulheres de tipo 1,80 m. Eu falei, brother, eu vou ser muito torturado aqui, velho. E elas pegaram e elas enfiaram. Sabe aquele suave que vai no nariz, que a gente fazia exame de Covid? Enfiaram 2 daqueles na minha uretra, para falar o termo correto. Enfiaram, fizeram assim, ó. Ela tirou, ela falou, não consegui coletar, precisa de outro mais grosso. Você pegou um mais grosso. Tá? Resultado dos exames? Negativo. Negativo. E seguia eu com dor. E com minha esposa achando que eu tinha traído ela. Nessa época, eu tinha trocado minha medicação de TDAH. Tinha trocado pro Atenta. Que, como eu falei no meu vídeo anterior aqui, ele é uma medicação que é mais parecida com um antidepressivo do que com uma anfetamina, como Concerta, Venvanse e outros assim. E eu tava me sentindo muito sonolento naquela época e eu achei que pudesse ser o resultado do Atenta, né, dessa medicação. E aí um belo dia eu tava ali meio sonolento, meio assim de saco cheio, eu falei, cara, deixa eu ler essa porra dessa bula, vamos lá, deixa eu ver os efeitos colaterais. Efeito colateral número 1, presente em mais de 10% dos casos, problemas urinários. Era tudo o Atenta esse tempo inteiro, ninguém olhou pra essa porra, meu médico não olhou pra isso, ninguém sabia. E foi assim que eu não precisei me divorciar da minha esposa por causa de um grande mal-entendido. Palmas pro Atenta, remédio que quase me fudeu. Mas eu vou falar uma coisa, assim, que ficou na minha cabeça, sabe? Nem é sobre o casal, é sobre a médica. Pode fazer isso que você fez, doutora? Não saber nem da metade o que está acontecendo e ligar para paciente dizendo e afirmando que ela está possivelmente sendo traída antes dos exames oficiais saírem? Antes mesmo da sua paciente fazer um exame? Se foi dessa forma, dá um processo. Isso aí eu acho que dá, eu acho. Quem é advogado, coloca aí nos comentários. Eu acho que dá para dar um processo gravíssimo. Basicamente, o médico olha pra ele e diz: Você traiu sua mulher? E a médica diz: Seu marido tá te traindo. Ou seja, é ele que vai trair, ponto. Não existe possibilidade dela trair. Não, 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 não há possibilidade. Quem traiu é ele, é certeza. Ele falando: Mas eu não traí. Tá mentindo. Você tá mentindo? É claro, né, gente? Porque isso acontece com uma certa frequência. Inclusive, eu tive a mãe de um amigo meu, já falei isso aqui, tô repetindo. Eu já falei isso aqui. A mãe de um amigo meu, ela foi no ginecologista e descobriu uma doença venérea. Fez exame, saiu o resultado do exame. E aí, sim, ele estava traindo ela. Ele traiu, sim. Traiu, pegou uma doença fora e passou para ela. Entendeu? Então, isso acontece com frequência. Então, por isso que acontece essa situação de... Nossa, no exame dele deu tudo quanto é alteração, né? De acontecer isso, você dizer o cara que tá traindo, porque acontece com uma frequência essas situações de o homem trair, pegar uma doença fora e levar pra dentro de casa. Agora, a médica não podia ter feito isso. Aliás, eu nem sei se o médico poderia ter feito. Acho que sim. Acho que o médico ele pode ligar pra outro médico. Só que aí ele ligou pra médica. Aliás, todo mundo é amiguinho, pelo que eu percebi. Todo mundo é parente, amigo? Parece que tá todo mundo ali meio junto, que como é que o médico conhece a esposa dele e conhece a médica? É todo mundo na mesma clínica, né? Deve ser a mesma clínica, ou todo mundo é parente de médico. A mesma clínica, então você vai ser atendido aqui pela fulana, né? Aí ele meio que já dá o caso pra fulana. Agora, a fulana ligar, dá um processo.
casamento podia ter acabado. Pra depois o exame sair e mostrar que não é bem assim. Aí podia ter acabado com o casamento, gente, por muito pouco, viu. Ia dar uma encrenca, uma novela. E assim, no começo que ele tá contando, só uma coisa aqui, o começo que ele tá contando é uma novela. Literalmente, uma novela da Globo, uma novela da Televisa, uma novela mexicana. Que aí você vê, né, quando é que a novela acaba, né, gente? Quando é que a novela acaba? Coisa que não acontece na televisão. Na televisão é uma pataquada pra algo tão simples se resolver. Primeiro, quando ele viu a faxineira arisca com ele e a própria esposa arisca com ele, na novela, nossa, não chega a lugar nenhum, não se resolve, não sabe o que fazer, enfim. É vida real. Ele entra com a mulher no quarto e diz: "O que tá acontecendo? Que vocês estão me tratando mal?" E aí tem um diálogo. Ainda assim como em uma novela, a mulher dele não acredita, fala que acredita, mas na verdade não acredita, entendeu? Como numa novela. Mas tá lá o exame. Na verdade, o exame foi negativo. Para isso, tiveram que enfiar o cotonete na ore nossa, eu fiquei com calafrio aqui, eu nem sou homem, mas já dá para perceber que é uma área muito sensível, que dói, fiquei com agonia de ouvir. Ou seja, eu tive que receber o cotonete na uretra para conseguir ter a resposta, e aí a resposta saiu e não é nada disso. Se fosse uma novela, seguiria até a 4ª temporada nessa novelinha de não chega a lugar nenhum, onde os 2 não se falam. Mas na vida real, as pessoas se confrontam, chegam a uma conclusão e ainda tem um exame para comprovar, entendeu? Tem muita coisa assim para comprovar, né? E começou como numa novela, mas a resolução é vida real mesmo. Ele chega, conversa com a mulher, em seguida o exame sai e prova que ele estava falando a verdade. Sabe? Chega de novelinha. Agora, não tem cabimento. Ai, tá, gente, o que vocês acharam? Agora é trocar de médicos, tanto o urologista quanto a ginecologista, porque ambos foram extremamente antiéticos. Vergonhoso. Gente, eu pergunto sinceramente, será o urologista, se todo mundo tá na mesma clínica, ele pode já alertar a médica do que tá vindo por aí, ó, o meu paciente tá com muita alteração. Aí a esposa dele vai vir, vai se tratar com você. Vê essa situação, o que que tá acontecendo. Ele pode fazer isso? Um médico pode avisar o outro que tá por vir? Entendeu? Ele pode? Eu não sei. Isso entra como algo antiético? Me conta aqui, que essa parte eu realmente não sei. Os profissionais se conversarem sobre o diagnóstico e o que tá por vir, né? Agora, que a médica não podia ter feito isso. Aí, cara, meu Deus, chocado com o antiprofissionalismo desses médicos. Me desculpe, mas não tinha como a esposa tratar isso de outra forma. Porém, acredito que deva rolar algum tipo de processo para esses médicos por danos morais. Não tinha como ela lidar, mas tem mulher que lidar de forma diferente. Ah, dá para fazer um barraco, muita mulher faz barraco, e muitas não tratam mal. Já chega ao finalmente. Senta que a gente precisa conversar. Ai, amor, eu não tô te traindo, eu quero seu celular agora. Vocês vão falar que eu sou tóxica, que eu sou tóxica. Mas minha questão não é que eu quero ficar vendo o celular. Eu não quero ficar ali assistindo coisinha, eu não quero ficar vigiando dia e noite. Eu quero ver a reação naquele momento. E o seu celular agora, o fato de eu ter sentado pra conversar com você e você me dar seu celular agora, sem reclamar, já é um bom sinal, porque não deu tempo pra você se preparar, não deu tempo pra você apagar as mensagens. Eu simplesmente falei: "Senta, vamos conversar. Eu estou suspeitando que você está me traindo por conta disso, disso e disso. Amor, eu não tô, então deixa eu ver esse celular." A pessoa que tá traindo, a pessoa que ela tem mensagem no celular, ela fala: "Não, isso você vai invadir minha privacidade. Você tá invadindo minha privacidade. Isso não se faz, tem que saber confiar em mim." Ela vai começar a falar coisas pra te convencer de que você tá errada, de que você tá errado também pro homem, de que você tá errado, de que você não pode fazer isso, é invasão de privacidade. Ah, Nicole, mas é mesmo. Não precisa tentar me ludibriar. Você não tá me traindo, fique em paz. Ai, você não tá confiando em mim, você tem que confiar em mim sem mostrar celular. Você tem que confiar em mim sem provas. Mostra logo o celular. Não pode, né? É por isso. Então muita mulher chega na cara, confronta. Não vai ficar tratando mal, não. A gente vai saber agora o que que vai acontecer. Realmente, amor, eu tô te traindo. Então, daqui pra frente, a gente vai tomar uma atitude de separação. Possivelmente. Eu vou ver o que que eu vou fazer, mas possivelmente a gente talvez vai se separar. Vamos seguir nos comentários. Quase que o médico acabou com seu casamento. A funcionária comprando a briga. Gente, por que ao ser questionado sobre fidelidade, as pessoas respondem: "Te traí quando? Não tenho tempo." Tipo, parece que se tivesse tempo ia atrair. Mana, eu simplesmente não sinto atração nenhuma por outra pessoa que não seja meu momô. Eu jamais enganaria ele e não envolveria de entender. Não, mas sabe o que acontece? Eu também pensei nisso. Eu pensei, não, não trai porque não tem tempo. Se tivesse, aquelas. Mas às vezes a pessoa não fez texto pronto. Ela não pensou nesse texto
de como se defender de uma suposta acusação, não tinha nem mente na mente dela. O ponto é, em que momento que você achou que eu estava te traindo? Já que você vê o quanto tudo que eu faço, você vê como eu trabalho, você vê tudo que eu tô fazendo e como eu sou uma pessoa ocupada, em que momento que eu encontrei tempo para isso? Mas a verdade é que a pessoa não armou textinho para defesa, ela não se armou. Mas sim, a primeira coisa que eu pensei, se tivesse tempo. Tão difícil de acreditar, médicos não falam dessa forma. Falam até coisa pior. Eu já ouvi coisas bizarras de médicos que me fizeram sair desesperada chorando da clínica. Eu processava e com o dinheiro eu renovava os votos. Meu marido estava com os mesmos sintomas e o médico também tratou como DST. E eu comecei a duvidar de mim mesma. Mas você não duvidou do marido nem do médico. Urologista ruim. Ele já deveria ter perdido os exames na primeira consulta. Ter pedido exames na primeira consulta. Eu sei que é difícil essas coisas acontecerem. É difícil. É difícil essas coisas acontecerem. Não adianta tentar fugir para essas exceções, tá bom? Normalmente, quando existe um exame de DST, é muito provável uma traição. Entendeu? Algo que aconteceu fora do casamento. Vamos falar aqui sobre porcentagens, probabilidades. Isso aqui é uma exceção. Mas normalmente, gente, não tem muito para onde se enganar, para onde fugir. Os exames dele saíram e não era nada disso. Então é isso. Me conta aqui o que vocês acharam da história dele e o que vocês fariam no lugar dele. E se fosse o seu marido com uma suposta DST? Qual atitude você tomaria antes dos exames saírem? E se fosse a sua esposa com uma suposta DST, o que você faria antes dos exames saírem? Me conta o que eu quero saber, gente. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!